Mas quem entende isso? Quem liga com isso? As pessoas não ligam, irmãos. Por mais que você ensine, entra no ouvido, sai no outro, se entrar. Enquanto a Bíblia está dizendo claramente, olha, eles contaminam a sua carne. Contaminam com o quê? Sei lá, com ódio, com mágoa, com inveja, com revolta, sei lá com o quê. Cada caso é um caso. Mas contaminam a sua carne e rejeitam a autoridade e difamam as dignidades. Está claro, irmãos? Se a Bíblia está proibindo, o que é que nós deveríamos fazer? Obedecer e não fazer. Eu sei, muitos devem estar pensando que eu estou falando de mim, e não estou. Nesse caso específico, eu queria citar a questão do pastor Silas Malafaia. Eu coloquei um post nas minhas redes, porque o pastor Silas provavelmente vai ser preso a qualquer momento desse. E eu fiquei pasmo assim, queixo caído, de ver a quantidade de crente dizendo, é pouco. Gente dizendo assim, tá, hein? Deixou de fazer a obra de Deus. Deixou de fazer a obra de Deus. Deixou de fazer a obra de Deus? Aí, ó. Se estivesse pregando, não tinha acontecido. Ainda que fosse verdade, não é. Eu tenho amigos na DEVEC. O pastor Silas continua pastoreando. Continua cuidando do seu povo, continua fazendo reuniões, a igreja continua crescendo. Não deixou de ser pastor. Apenas tomou um posicionamento de defender valores que para nós que eu digo, cristãos, são sagrados. Um monte de gente metendo pau. Aí quando eu vou ver o perfil das pessoas, cristão. Mas você leu a Bíblia, filho? Você viu que isso é proibido? Ninguém está nem aí com isso. Estamos vivendo uma geração, irmãos, que de fato não tem mais temor a Deus. Não importa se está escrito na Bíblia. Importa se ela concorda ou não concorda. Se ela concorda com aquilo, ela faz. Se ela não concorda, ela simplesmente fala, não, eu não concordo com isso. E como se dizer, eu não concordo com isso, anulasse a palavra de Deus. Você está me entendendo? Você tem o direito de não gostar do pastor Silas Malafaia. Tem o direito de achar ele arrogante, prepotente, ignorante. Que ele é. Em muitas vezes. Mas me apresente uma falha como pastor, como marido e como pai. Apresente. Apresente um escândalo que deixe ele indigno do cargo que exerce. Apresente. Ah, pastor, mas é porque está metido com política. É, né? Isso te dá o direito de falar mal contra o ungido do Senhor. Irmãos, está assim hoje em dia. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu sei que muitos de vocês não gostam quando eu falo esse tipo de coisa. Ah, lá vem pastor misturar as coisas. Que hoje está assim. Parece que ser crente, principalmente ser pastor, tira de você o direito de ser cidadão. E não é, meu irmão. Nós temos direito de fala como qualquer outro. Mas se é ungido de Deus, tome cuidado. Tome muito cuidado. Porque você está rejeitando o enviado. E Jesus disse o que sobre rejeitar o enviado? Rejeita a ele. E rejeitando a ele, rejeita o que enviou. E eu não estou falando de política não, tá? Eu estou falando de âmbitos gerais. Tá claro, irmãos? Ah, você achava que eu estava defendendo em causa própria, né? É não. Versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Dizem mal, falam mal do que não sabem. Hoje é assim, irmãos. A pessoa nem entende uma coisa, mas ela já fala mal a si mesma. E naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. É pesado, hein, Judas? Judas pegou pesado. Vamos trocar aqui de ordem, só para clarear para alguns.
falam mal do que não tem conhecimento. E mesmo naquilo que é natural de entender, fácil de entender, eles se corrompem e se tornam como animais irracionais. Isso está na Bíblia. Isso é muito sério. Diz o texto: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Ter inveja do seu irmão e tentar destruí-lo. No caso de Caim, foi até o fim, matou. O caminho de Caim é o caminho da inveja. É a tentativa de acabar com alguém. Pode ser reputação de alguém, pode ser vida de alguém, não importa. É o caminho de Caim. Quando isso é motivado por uma inveja. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Qual é o prêmio de Balaão? É usar o dom de Deus para o seu benefício próprio. Especificamente, o dom de profetizar. O dom de falar o que vai acontecer através da unção de Deus. Balaão fez isso. Ele usou em benefício próprio, para a sua própria vida, né? Tá entendendo? E pereceram na contradição de Coré. Que é a contradição de Coré. Coré, você sabe, Datã, Abirão e Coré, lá no deserto, se levantaram contra Moisés. E a Bíblia diz que eles conseguiram, sabe, arrebanhar um monte do povo de Israel e colocar esse povo contra Moisés. E a coisa foi tão séria que Deus falou assim para Moisés: diz o povo que sai do meio. Sai do meio! E Moisés falou: chega, quem é de Deus, vem para cá, ligeiro. A turma correu. Quando a turma saiu de lá, quem estava lá, diz a Bíblia, que a terra se abriu e eles desceram vivos ao inferno. Eu não brinco com isso. Eu não brinco com isso. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Quando foi que você me viu falando mal da Igreja Internacional da Graça de Deus? Qual foi o dia? Quando você me ouviu falando mal do missionário R.R. Soares. R.R. é Romildo Ribeiro. Tá? Eu fui de lá. Já me viu falando mal? Alguma vez? Sabe por quê? Porque eu tenho temor a Deus. O meu temor a Deus me limita no abrir e fechar da minha boca. Está entendendo, irmãos? Pelo contrário. Quando eu não vejo muito, mas quando eu vejo na TV, eu falo: diga, chefe. Lá nós temos o costume de chamar os nossos líderes de chefe, né? Era comum. Mas não me chamem aqui não, não gosto não. Mas a gente chamava: fala, chefe. Tá? Para mim, um homem de Deus. Ah, pastor, mas você saiu de lá. Não tenho mágoa nenhuma. Pelo contrário, tenho amigos. Muitos amigos, são muitos amigos. Muitos. Queridos, que a gente sempre se comunica. Pastor Ademir Moreira é um deles. Amigo maravilhoso. Né? Pastor Vitor foi meu auxiliar lá no Ceará. É um imenso prazer de vê-lo. A gente se comunica muito pouco, mas vê-lo, sempre que eu posso, eu vejo as mensagens dele. Fico orgulhoso de ver o grande homem de Deus que ele se tornou, um pai maravilhoso. Simplesmente porque não há nada no meu coração. Tem que ser assim, irmãos. Amém? Então, contra quem é a nossa luta? Nós contra nós mesmos? Crente contra crente? É sério isso? Não sei se você dá para você ler aí, mas eu coloquei assim. Eu estou ficando bom nesse negócio, ó. Eu coloquei um grupo assim, ó. Somos os melhores. Aí do outro lado eu coloquei: somos os melhores dos melhores. Porque é assim que tá, irmão. Cada um querendo ser melhor que o outro. Cada um querendo ser maior que o outro. Pra quê, pelo amor de Deus?
O que isso quer dizer? A que isso leva? Então, querido, se você não entendeu até agora, eu estou dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não caia nessa. Não caia nessa. De querer guerrear contra... Não guerreia contra ninguém. Não temos isso não, meu irmão. A nossa luta tem que ser sempre espiritual.